Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 31 de março de 2020. Coronavírus atinge marca de 500 mil de casos no mundo. O número de infectados pelo novo coronavírus em todo o mundo já passa de 500 mil. A contagem rompeu a barreira do 500 mil na tarde desta quinta-feira, segundo dados atualizados em tempo real pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. São 22.993 vítimas fatais da Covid-19 entre 510.108 pacientes, com uma taxa de letalidade global de 4,5%. A China ainda é o país com maior número de casos, com 81.782, mas deve ser ultrapassada a qualquer momento pela Itália 80.539, que já está no topo da lista de mortes 8.165. Enquanto os asiáticos passam por grande desaceleração no número de novos pacientes, os europeus vivem situação preocupante. Quarta com mais casos 56.197, a Espanha é a segunda no número de óbitos, com 4.145. O cenário também é bastante grave nos Estados Unidos, onde houve uma escalada considerável do coronavírus na última semana. Os casos já totalizam 75.233, e o número de mortes passou de 1.000 nesta quinta. O epicentro do surto americano está em Nova York, que já teve 280 vítimas fatais. Apenas 22 países em todo o planeta ainda não confirmaram nenhum caso da Covid-19, mas é provável que haja subnotificação em grande parte do grupo. 10 dos países estão na Oceania, seguida por África 8 e Ásia 4. Todas as nações da América e da Europa já foram afetadas pela doença. Na Revista Espírita de julho de 1867, Kardec descreve a terrível epidemia que devastava já há 2 anos a Ilha Maurício, antiga Ilha de França. Em outubro de 1868, assinada pelo espírito Clélie du Plantier, Kardec publica a seguinte comunicação na Sociedade Espírita de Paris: sem dúvida é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas, pelo fato de serem necessários e não provocarem senão felizes consequências, é preferível, em vez de esperá-los tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo, sejam quais forem os seus resultados. Para o materialista, é a morte horrível e o nada por consequência; para o espiritualista, em particular para o espírita, que importa o que acontecer. Se escapar do perigo, a prova o encontrará sempre inabalável; se morrer, o que conhece da outra vida fá-lo-á encarar a passagem sem empalidecer. Preparai-vos, pois, para tudo, e sejam quais forem a hora e a natureza do perigo, compenetrai-vos desta verdade: a morte não é senão uma palavra vã e não há nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar. No livro Evolução em 2 Mundos, psicografia de Chico Xavier e Aldo Vieira, no capítulo 40, o espírito André Luiz fala sobre a invasão microbiana. Pergunta se a invasão microbiana está vinculada a causas espirituais. A resposta: excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem um veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Isso quer dizer que nossos desajustamentos nos tornam passíveis de invasão microbiana, e dificultam a regeneração natural das células,
instalando-se assim a doença, pela desarmonia causada por nossas escolhas conscientes ou não, de agora ou de ontem. E continua a resposta: geralmente, quase todos os processos de doença surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo, pelo desequilíbrio de nossas forças mentais a gerarem rupturas ou soluções de continuidade nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados. E aqui entra também, ainda conforme a resposta, a importância da transformação moral para uma vida realmente saudável. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo por que os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. O Espírito Batuira, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Mais Luz, esclarece: louvado seja Deus que permite seja o espaço saneado pela tormenta e que desenvolve a restauração da paz em todos os elementos, no instante oportuno. Compreendemos a extensão das dificuldades, das lutas, dos dissabores e dos tropeços com que todos somos defrontados. Doce é o dia de céu azul, quando todos se embalam em perspectivas de deleitoso descanso, contudo, ameaçadora é a hora da nuvem, quando é preciso suportar os perigos e empeços da tempestade purificadora a que nos reportamos de início. Entretanto, abençoados serão sempre os que velam pela conservação da luz, os que demonstram serenidade bastante para a vitória espiritual e que sabem aguardar, trabalhando, o retorno da claridade maior. Agradeçamos a Jesus pelo sustento que nos proporciona, pelo socorro de que nos enriquece. Conservemos a certeza de que o Mestre não falta aos discípulos. Desmonte-se a desordem junto de nós, grite a inconsequência aos nossos ouvidos, brade a sombra pelas tubas da discórdia ou estendam-se os cipoais das trevas em forma de perturbação ao redor de nossos passos. Estejamos confiantes e serenos, cumprindo as obrigações edificantes que nos foram indicadas, convictos de que a consciência tranquila, no dever situado acima de tudo, é a cidadela inexpugnável do espírito em qualquer plano do universo. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.